Vamos falar de propósito de vida hoje. Vamos lá. Vamos falar de propósito de vida hoje. Vem comigo. Bom, eu sou a Kel Candela, para quem não me conhece. Eu sou fundadora do Instituto Lira. Se você quiser me seguir, é nesse arroba que está aqui no cantinho, no Empreenda com Lirismo. Eu falo sobre como que você consegue viver do trabalho que você ama, empreendendo, sendo 100% realizado. Então, se você tem uma vontade de viver de um trabalho que você realmente ama, então segue lá que vai ter várias dicas super legais. Mas para hoje eu preparei um material muito legal para vocês, um material muito especial que está dentro de um dos cursos do Instituto Lira, que é o MUTA, né, que é o Método Um Trabalho para Amar. Aqui eu vou falar para vocês um conteúdo que só tem dentro do curso. Então, espero que vocês gostem desse presente. Então, quais são os principais mitos de quem trabalha com propósito de vida? O primeiro mito que as pessoas têm é que não existe propósito de vida. Esse negócio é balela, esse negócio mesmo é trabalhar de sol a sol, de segunda a sexta, de segunda a sábado, e pronto, acabou. Mas na verdade não é isso. Isso é um mito gigantesco, eu sou a prova viva disso. Eu sou o tipo de pessoa que já trabalhou em tudo quanto é coisa que você pode imaginar. Eu já tive dúvidas sobre o que eu queria fazer profissionalmente, mas foi quando o meu marido me perguntou o que me brilhava os olhos que me fez buscar essa resposta. Então eu fui atrás, eu fiquei 2 meses numa reflexão gigantesca, escrevi em papel e fazia um monte de coisa, e até que eu encontrei o que me brilhava os olhos. Eu não sabia que o nome disso era propósito de vida, né? Para mim era o que me brilhava os olhos. E hoje em dia eu posso falar que eu vivo 100% do meu propósito. Então eu sou a prova viva de que sim, existe propósito. Outro mito gigantesco é que só existe um. As pessoas que acreditam que existe propósito de vida, elas acham que propósito de vida é tipo Deus, quando você está dentro da sua religião, do que você acredita. É aquele negócio supremo, gigantesco, do qual você vive única e exclusivamente para isso. Dentro da religião, beleza, acredito, foi só um comparativo. Mas eles acreditam que dentro do trabalho é a mesma coisa. Só existe aquele propósito maravilhoso que um dia você foi predestinado quando você nasceu, e isso não existe, tá? Então, o seu propósito, você vai ter vários propósitos de vida, tá? Platão fala que o propósito de vida é ser feliz. Então, eu gosto de pegar esse exemplo do Platão para poder descrever um pouquinho mais sobre isso. Então, vamos lá. Platão fala que o propósito de vida é ser feliz. Dentro disso, a gente tem as ramificações. A nossa vida não é feita só de trabalho. Isso é uma mentira que a gente conta, que eu vou falar para vocês logo, logo, que está aqui do lado. Mas a gente acha que propósito de vida é só profissional, tá? Então, aqui no caso, nessa aula, eu tô falando para vocês sobre propósito de vida. Eu tô falando de profissional? Tô, mas é só porque é um termo que as pessoas conhecem. Porque, na verdade, propósito de vida é propósito na vida. O propósito de vida é ser feliz, se fazer feliz. Só que aí, o que tem a mais nisso? A gente tem ramificações na nossa vida. Então, o propósito de vida geral é ser feliz, mas você é uma pessoa no profissional, é uma pessoa na sua família, você é uma pessoa com você mesmo. Então, quais são os pilares que sustentam a sua vida? E aí, eu vou falar para vocês o seguinte. Imagina que essa minha mão aqui, ó, ela é a sua vida. Esses daqui são os pilares que sustentam a sua vida. Se você tem vários pilares sustentando a vida, fica mais difícil de você ter momentos de baixa nessa sua vida. Tem gente que vai lá e coloca o trabalho como propósito de vida. Vai, abraça um trabalho, etc, etc, e põe ali. O problema é que até dá, se a pessoa for muito incrível, ela até consegue equilibrar, que nem a equilibrista de pratos. O problema é que se por algum motivo essa pessoa fica sem o trabalho, é mandada embora, perde cliente, etc, etc, isso aqui, ó,
desaba. Da mesma forma como tem pessoas que pregam a vida só dentro do relacionamento, casamento, não sei o quê. Acabou? Desaba. Tem duas áreas, trabalho e relacionamento. Acaba um, o outro tende a balançar. E a gente não gosta muito disso. Porque o ideal é ter vários. Porque se tiver vários e um falhar, ainda tem vários segurando. Se tiver dois falhando, ainda tem algum segurando. O ideal é ter pelo menos 4 pilares na sua vida. E no máximo 5 pilares na sua vida. Porque se você coloca muitos pilares também, né, fica super povoando aqui, vamos combinar que você só tem uma vida e que o seu dia só tem 24 horas. Não dá para você trabalhar por todos esses pilares. E aí você vai ter frustração por não conseguir viver daquilo que você gosta com as coisas que você gosta. Então, tenha no máximo 4, 5 pilares ali, beleza? Então, quais são ali? Tipo, só existe um? Não, você precisa ter um propósito e daqui a pouco você vai entender um pouco mais sobre o propósito. Eu vou explicar mais o que é esse propósito. Mas pensa assim, quando você quer sair de viagem, quer ir para uma praia, por exemplo, você tem o propósito de descansar. É um propósito. Então, o propósito, o significado dele é um motivo, um porquê você vai fazer determinadas coisas. Então, qual é o propósito de viajar? O propósito de viajar é me divertir. Meu propósito é descansar. Meu propósito é ver a família. Então, o propósito é o motivo de. Né, o motivo de você ter aquilo ali, o porquê que você vive, respira e faz aquilo ali. Então, é isso que é o propósito de vida. Então, propósito de trabalho, que a gente vai chamar aqui de propósito de vida só porque é o termo que todo mundo conhece, mas o propósito de trabalho, ele tem que ser um porquê você levanta da cama todos os dias para ir trabalhar. Por que segunda-feira é um dia esperado para você e não é um dia que dá aquele aflição, sabe a musiquinha do Fantástico toca, você já lembra do trabalho do dia seguinte, dá vontade de chorar, ai meu Deus do céu. Então é mais ou menos isso. Então é um porquê você faz as coisas, é um porquê que te brilha os olhos fazer aquilo. Então por que te brilha os olhos no pilar do relacionamento? Por que vale a pena trabalhar e conquistar esse relacionamento? Propósito de família. Por que vale a pena sacrificar todos os seus domingos para poder almoçar em família? Por que isso é importante para você? Do porquê que vale a pena? Qual que é o propósito? Sabe? Então você precisa ter muito claro os propósitos que você tem em cada pilar da tua vida. E é importante que você tenha um pilar de você com você mesmo, porque mesmo que falte todos os pilares, você ainda vai ter você. Então você precisa ter um pilar com você mesmo. O pilar de você com você mesmo é o que a gente chama de amor próprio. É o porquê que você vai cuidar da sua saúde, por que você vai buscar uma terapia, por que você vai procurar um coach, por que você vai comprar um curso para se profissionalizar, por que você está assistindo essa aula agora. É esse pilar do você com você mesmo que está fazendo você assistir essa aula agora. Então, não existe só um propósito de vida na vida, existem vários propósitos, é um propósito para cada pilar da tua vida. Agora vamos para o mito de é o mesmo para sempre. Todo mundo acha como é uma coisa divina, que vem do céu, fala assim, meu filho, você nasceu com esse propósito, olha minha filha, você tem que viver e respirar o ar que você respira para poder fazer tal trabalho. As pessoas acreditam muito nisso, então elas criam um mito que é o mesmo para sempre. E às vezes aquilo ali não está mais te satisfazendo e você continua insistindo, insistindo, insistindo. Vou dar um exemplo. Você coloca o propósito do relacionamento saudável, feliz, amoroso, carinhoso, lá, 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 lá. Aí você resolveu se relacionar com uma pessoa extremamente problemática. Tudo bem, acontece, às vezes você escolhe ficar nesse relacionamento por amor e por querer construir, etc, etc. Eu sou a favor disso quando se tem amor, mas às vezes o amor acaba, né? As pessoas simplesmente não se reconhecem mais como um casal. Faz sentido manter aquele pilar de se manter junto, feliz, unido, não sei o que, sendo que você olha para a pessoa e não sente mais amor? Então, às vezes, simplesmente o seu propósito ele vai mudar. E eu vou falar que o meu mudou diversas vezes. E ele mudou porque eu fui me conhecendo cada vez mais. E acontece. Quanto mais você se desenvolve, quanto mais você se conhece, mais são as chances do seu propósito mudar.
Não vai mudar do tipo assim, hoje em dia eu gosto de desenvolver pessoas, amanhã eu quero abrir uma padaria. Isso não é mudança de propósito. O que é uma mudança de propósito? Quando eu comecei, por exemplo, no Instituto Lira, o meu propósito era fazer pessoas mais felizes. Ok, pessoas mais felizes era muito abrangente e eu não tinha tempo disponível para aprender tudo na vida que faz pessoas serem felizes. E aí eu fui me conhecendo cada vez mais. Eu entendi que o que eu curtia mesmo eram 3 pilares. Eu gostava de trabalhar comunicação, relacionamento e carreira. E aí eu virei e falei assim, tá, o que eu curto mais desses 3? Com o tempo, tá? Isso daí foi uma jornada, né? Como eu falei para vocês, eu não sei se eu falei, vou ter que cortar isso em edição. Isso foi uma jornada, não é do dia para a noite. E aí o que acontece? Eu tinha esses 3 pilares. E aí eu percebi que comunicação tava nos dois, relacionamentos amorosos e carreira. E eu falei assim, poxa, mas eu tive vários relacionamentos que não eram tão legais. Agora eu tenho meu relacionamento, meu casamento, que é maravilhoso, que eu não tenho que criticar dele. Só que talvez tenha sido sorte ter esse relacionamento incrível. Agora, a carreira não. Eu fiz uma transição de carreira, eu já empreendi em várias coisas, eu tenho o Instituto Lira, eu estudei para poder fazer dar certo. Eu entendo de carreira. Então, eu quero fazer pessoas felizes através da carreira. E aí, antes eu trabalhava carreira em geral. Só que eu percebi que a maior parte das pessoas que trabalhavam carreira e propósito acabavam indo para o empreendedorismo. Então, eu acabei mudando de novo meu propósito. Eu quero fazer pessoas viverem felizes da carreira que elas amam. E eu sei que a maior parte das pessoas vai para o empreendedorismo. Então, eu comecei a falar de pessoas que vivem felizes com o trabalho que amam empreendendo. Hoje em dia, eu me sinto muito mais eu fazendo isso, né? Então, não é o mesmo para sempre. Muda quando você muda. Ou o segundo cenário, o mercado muda. A gente está falando do pilar do propósito de trabalho, que é o que a gente chama de propósito de vida. Então, o pilar do trabalho às vezes muda. Então, às vezes, se o seu propósito é vender biscoito na praia, e aí tem uma pandemia, né? Se praia for um fator essencial para você se fazer feliz, você vai ficar impedido de fazer isso. Então, talvez você precise buscar outras formas de se fazer feliz nesse pilar. Então, você precisa entender também que ele às vezes muda por conta do mercado. Eu tinha o propósito de vida de atender pessoas, né, para elas serem mais felizes. Até que eu percebi que eu queria muito ir para online e eu queria atingir o máximo de pessoas possíveis. Eu fui para online e desenvolvi vários cursos online, dou minha mentoria online. Por quê? Porque eu mudei a forma de enxergar o meu propósito. Então não é o mesmo para sempre, tá tudo certo mudar. O negócio é que você vai evoluindo o seu propósito. Eu gosto de ver isso como uma evolução. A borboleta ainda é lagarta, mas ela agora tem asa, ela muda. Então ele não vai ser mais o mesmo, mas ele vai estar cada vez mais refinado e cada vez melhor. Outro ponto que é um mito dentro do propósito de vida é que a sua vida fica mais fácil. Nossa, como as pessoas acreditam que a vida fica fácil. E não é verdade. A sua vida fica muito mais complexa. Quando eu descobri o meu propósito, eu não conseguia dormir, acordar, respirar sem pensar: meu Deus, o que eu faço para fazer o que eu amo? E aí o que aconteceu? Eu demorei 1 ano e pouco para poder fazer minha transição de carreira, 1 ano e 3 meses para poder fazer minha transição de carreira. E eu fiquei meio assim, do tipo, e agora, né? Vou empreender e vai dar certo. E não foi bem assim. Eu tive que aprender a empreender. Eu tive que aprender sobre marketing, gestão, finanças. Eu tive que aprender sobre muita coisa para poder fazer dar certo. Eu já empreendi em outras coisas. Eu sabia o que eu não sabia, né? E até hoje eu acho que eu ainda sei algumas coisas que eu não sei. E cada vez que eu aprendo, mais eu não sei coisas. Então, a minha vida não ficou mais fácil. Ela ficou muito mais difícil em relação à complexidade da vida.
né? A quantidade de horas trabalhadas, por exemplo. Mas a minha vida é muito mais feliz, é muito mais plena, é muito mais bem vivida, né? Então, acho que esse é o ponto do propósito de vida. Faz valer a pena o fato de você ter vindo para o planeta Terra e ter nascido e estar aqui. Você não está só vivendo, você está fazendo algo no qual você acredita e você está vivendo de acordo com seus valores. E é prazeroso pra caramba. Então a sua vida não fica mais fácil, mas ela fica mais feliz, mais contente, mais prazerosa, cheia de emoção, com história para contar. Então vale a pena pra caramba. E a última é a mentira do trabalho, que é o que eu falei para vocês sobre os pilares da vida. Então, você acredita que agora eu encontrei propósito de vida, é só isso. E não é isso, tá? Então, propósito de vida é, na verdade, propósito para todas as coisas. E o propósito final é que você seja feliz. Então, a mentira do trabalho é que só trabalho dá trabalho. Mas é mentira, porque, na verdade, trabalhar para você construir o seu no pilar do relacionamento dá trabalho, você construir o pilar da família dá trabalho, você construir o pilar de você com você mesmo dá trabalho para você aprender a meditar. Sabe, para quem não sabe meditar, para quem não faz meditação, o começo é desesperador, sua mente vai para todos os cantos, dá trabalho, sabe? É uma construção. Empreender dá trabalho, é uma construção. Tudo é uma construção. Você tem que aprender, tem erro, tem acerto. Então, na verdade, a mentira do trabalho é que só trabalho dá trabalho. E mesmo a gente focando aqui nessa aula no propósito da carreira, do trabalho, eu quero que vocês saibam que para você ser feliz de verdade na vida, lá na teoria de Platão, que o propósito de vida é ser feliz, é entender que todos os outros pilares também dão trabalho. Vamos lá. E por que é importante encontrar o propósito de vida? Se eu falei para vocês que o propósito não vai transformar sua vida em mais fácil, nem nada disso, vai dar trabalho, ai meu Deus, eu não quero isso. Por que fazer então? Então eu vou te falar. Essa frase ali, ó, a vida é como um pêndulo que vai da angústia de querer algo para o tédio de já ter conseguido o que queria e não querer mais. Essa frase é de um filósofo, o nome dele é Arthur Schopenhauer, e ele fala, esse pêndulo que tem logo aqui, é exatamente isso. Então, esse pêndulo que vai de um lado para o outro, pensa nas duas bolinhas que se movem. Geralmente uma é da angústia de você querer algo, da dor de você desejar alguma coisa desesperadamente e não ter essa coisa. E o outro ponto, né, o extremo disso é o tédio de você já ter conquistado aquilo ali e agora você quer outra coisa. Então aquilo ali não serve mais. Por que propósito é importante? O propósito ele te deixa naquelas 3 bolinhas ali do meio. Então, o propósito de vida ele vai fazer com que você consiga estar sempre caminhando e melhorando. É a história da borboleta e da lagarta que eu falei. A borboleta ainda é a lagarta, só que agora ela tem asa, ela passou por um processo. E o propósito te dá isso. Ele te dá um porquê entrar numa jornada e estar sempre desenvolvendo aquilo. Então, por exemplo, o meu propósito é ajudar pessoas a viverem 100% realizadas e felizes empreendendo em algo que amam. Né, empreendendo do jeito certo em algo que amam. Se eu ajudo uma pessoa, se você está assistindo essa aula agora e você tiver noção do seu propósito e começar a viver do trabalho que você ama, eu já estou vivendo meu propósito. Se eu dou um curso para 1000 pessoas, eu estou vivendo meu propósito. Se eu dou uma palestra para 100 pessoas, eu também estou vivendo meu propósito. Então, essa é a beleza do propósito de vida. Eu nunca vou cair na angústia de querer alguma coisa que eu não tenho e nem no tédio de já ter alguma coisa. Porque o propósito, ele me dá um porquê fazer coisas. Lembra que propósito é o porquê você faz as coisas? Então, é exatamente isso. O propósito, ele me dá um porquê, ele me dá um norte do que eu posso fazer, né? Do que para onde que é o próximo nível. Eu começo com o mínimo viável, então eu começo atendendo pessoas. Na hora que atender já não está me satisfazendo mais, eu quero mais,
eu vou dar curso presencial. Foi essa a minha jornada. E aí eu comecei a dar curso presencial. Na hora que só o curso presencial não me sanava mais, eu fui para o curso online. Eu ainda tenho todas essas estruturas dentro da empresa. Eu tenho pessoas que dão curso por mim, pela minha empresa. Eu tenho gente que atende pela minha empresa. Mas eu também atendo ainda. Eu também dou curso presencial ainda. Só que agora eu estou no online também. Então agora eu atendo e dou curso para um grupo muito maior de pessoas. Eu estou ampliando a minha missão, né? O meu propósito de vida. Então, por isso que é importante a gente ter um porquê, porque ele dá um motivo para a gente estar constantemente evoluindo. Por isso que dá aquele sentimento de que a vida está sendo vivida. E aí, esse aqui é um dado que eu trouxe para vocês. Existe um livro chamado Ikigai, e dentro desse livro, as pessoas tem um dado que eu achei extremamente relevante, que eles falam assim: 10% da população mundial sabe qual é o seu próprio propósito de vida, sabe o que ama de verdade. Só que um outro dado que aí é assustador que ele traz é que 1% desse grupo, desses 10%, vivem realmente do que amam. Ou seja, se você pegar a população mundial, é 0,0001% da população que vive realmente do que amam. Tá vendo? Porque esse é o meu propósito de vida, é fazer com que aumente esse número. Então, seja você, busque você ser parte desses 10% agora nessa aula que vive do que ama, que conhece o seu propósito, e depois que você conhecer o seu propósito, por favor, seja parte do 1% que realmente vive do que ama, tá? Busca isso para você. Vale a pena, eu tô falando. E aí, vamos lá. Aqui eu trouxe para vocês o Inception de... Eu brinco que é o Inception de propósito, né? Meus devaneios. Por quê? O que é Inception? O Inception é o nome de um filme. Aqui em português, no Brasil, o filme foi lançado como A Origem, com Leonardo DiCaprio. Era um filme que ele entrava dentro de um sonho, e aí dentro do sonho ele entrava dentro de outro sonho, dentro de outro sonho, dentro de outro sonho. E era um negócio que entrando dentro do sonho era uma loucura. Tem gente que teve que assistir 500 vezes para entender o filme, tem gente que até hoje não entendeu. E aí um dia eu tava assistindo esse filme pela milésima vez, eu adoro esse filme. E aí eu olhei e falei assim, propósito de vida é isso. É um Inception. Então eu vou dar um exemplo para vocês. É um trabalho dentro de um trabalho, que é dentro de outro trabalho. Quando eu comecei a minha jornada no empreendedorismo, eu sabia o que me brilhava os olhos. Era ajudar pessoas a serem felizes. Só que eu detestava preencher planilha. Eu não via sentido quando eu tinha que gravar um vídeo, como que eu ia montar um roteiro, como que eu não ia ficar nervosa no vídeo. E aí eram coisas que me incomodavam. E eu falava assim, poxa, se é para viver do trabalho que eu amo, isso aqui não tá prazeroso. Tá prazeroso na hora que eu tô atendendo, que eu vejo transformação nos meus clientes, na hora que eu tô estudando. Mas na hora de fazer o vamos ver, que fazia a roda girar, eu não estava amando. E aí, né? Como é que fica isso? E aí eu entendi. É o Inception de propósito, é o propósito dentro do propósito. Então eu comecei a me justificar e me explicar o porquê que aquilo ali, aquela ação que eu estava fazendo, ia me ajudar no meu propósito maior. Então, por exemplo, às vezes dentro da sua família, você tem o propósito de ser muito unido. No seu pilar familiar lá maior, você está pensando que é ter uma família unida, com muito amor, sem desavença. Esse é o seu propósito. Você vai trabalhar para isso, sempre, né? E aí você tem lá dentro, por exemplo, um primo que sempre está estranhando com seu irmão, né? Às vezes você detesta, eles sempre estão brigando, e é um saco, e briga de almoço de família vira um inferno. Às vezes você pode colocar como seu propósito aprender mediação de conflito, comunicação não violenta, para mediar essa discussão, para que esse tipo de situação não aconteça mais no almoço de domingo. Propósito de mediar conflitos dentro do propósito de ter uma família feliz, completa,
que se realiza, etc, etc. Entende? É um propósito dentro do propósito. Eu, dentro de gravação de vídeo, por exemplo, hoje em dia eu tenho o propósito de conseguir atingir pelo menos uma pessoa nova com cada vídeo que eu faço. Então, eu fico imaginando quando eu vou gravar, como que vai ser a reação da pessoa que vai ver aquele vídeo pela primeira vez? O que eu posso falar de legal naquele vídeo que vai mudar a jogada da carreira dessa pessoa? E aquilo ali me dá um gás danado que virou prazeroso fazer vídeo. E aí, por quê? Porque aquilo ali, mais pra frente, mudar uma pessoa, faz parte do meu propósito maior, que é ajudar pessoas a serem felizes com a carreira que elas amam empreendendo. Entende? Então, é um inception de propósito. Você precisa dar propósito para todas as ações dentro do dia a dia. Porque, como eu disse, não é só trabalho que dá trabalho, tudo dá trabalho. E tem trabalho que é gostoso, tem trabalho que não é, e faz parte. Como viver de um trabalho que você ama? Dê razão e sentido, dê propósito para todas as ações que você vai fazer. Explica para você mesmo do porquê que aquela ação vai te levar para o seu propósito maior, entende? Se aquilo ali, aquela ação que você está fazendo, de maneira alguma consegue se conectar com o seu propósito maior, talvez seja uma atividade que você pode, no futuro, delegar para uma pessoa ou simplesmente largar essa atividade, tá? Então, não faça mais. Hum? Então, agora eu vou falar para vocês e vou explicar a Blueprint de propósito de vida. A Blueprint é uma ferramenta que eu criei dentro do Instituto Lira para o MUTA, para o método Um Trabalho para Amar. E a Blueprint de propósito de vida, ela, para quem não sabe, Blueprint, eu até coloquei ela nesse fundo azul aqui, porque Blueprint é aqueles projetos antigos de arquiteto, que era aquela folha azul, com projeto escrito em branco. A gente vê bastante, se você jogar Blueprint no Google Imagens, você vai ver que tem bastante gente que usa para barcos e tudo mais, para projetar barcos. Então, eram para arquitetos, projetistas usarem. Por que eu chamei de Blueprint de propósito? Porque é um projeto para você criar o seu propósito de vida. Tá? Então, vamos lá. O que é a Blueprint de propósito? A Blueprint é essa ferramenta que vocês estão vendo aqui do lado. A Blueprint, ela é baseada nos 5 As do propósito de vida, tá? Então, é amor, atividade, ajuda, atuação e ambição. Tem debaixo de cada uma dessas colunas, existem algumas perguntas ali. Eu vou passar rapidinho em cada uma delas, só para explicar, mas eu quero que você dê um pause nessa aula e responda com a sua alma, com o seu coração, para poder chegar na sua resposta de propósito de vida, tá? Para você arquitetar, tirar esse projeto do papel. Esse aqui é o projeto do arquiteto. Eu quero que você seja agora o construtor da sua carreira, né, do seu trabalho com amor. Então, eu quero que você responda isso da melhor forma possível para a gente chegar na resposta do seu propósito, tá? Então, o primeiro A aqui, amor. O que você faz, né, que você ama? Sem julgamentos. Você listar todas as coisas que você ama fazer. Então, eu amo cozinhar, eu amo falar, eu amo escutar, eu amo resolver problemas, eu amo todas as coisas, tá? O que você mais gostava de fazer e não faz mais? Aqui entra duas coisas. Pode ser coisas que você gostava de fazer e não faz mais. Eu tocava violão, eu tocava bateria na adolescência e agora eu não faço mais, mas eu amava fazer isso. Coloca nessa lista do amor. E o outro ponto é o que você gostava e não faz mais, mas no sentido de um sonho que você tinha e abandonou. Então, eu sempre dou esse exemplo meu. Eu amava duas profissões. Eu já pensei em fazer 2 faculdades a mais assim, quando eu era adolescente. Uma delas era medicina e a outra era artes cênicas. E aí eu parei e entendi, tipo, se eu não fiz é porque não era tão importante assim para mim. Então talvez eu não amasse a profissão. Então o que tinha dentro da medicina que me fazia amar a medicina? E eu entendi que era ajudar os meus pacientes, né, ajudar pessoas através de conhecimento. E artes cênicas, o que eu amava dentro de artes cênicas? Eu amava o fato de poder
levar uma mensagem para o máximo de pessoas possíveis. Pensa num teatro, por exemplo. Você está lá na frente de várias pessoas. Então eu gostava disso, eu amava essa ideia. E aí eu coloco isso na minha lista de amor. Você vai pensar em possíveis profissões que você gostaria de ter tido, colocar lá, você vai colocar o que você ama, o que você amava e vai colocar nessa lista. Depois a atuação. Quais habilidades você tem? Né? Então, o que você tem de habilidade? Aqui só coloca habilidade que você tem e ama ter. Não vai colocar habilidade que você não gosta. Aqui só vale colocar a habilidade que você tem e ama. Não pode colocar a habilidade que você não gosta. Então, por exemplo, você cozinha bem pra caramba, mas a sua avó te obrigava a cozinhar todos os dias na sua casa, não sei o quê. E aí você pegou birra, você faz isso muito bem, mas você não gosta. Não vai colocar essa habilidade ali, porque pode dar um resultado distorcido. Ah, eu tenho habilidade de fazer planilha de Excel, mas eu não gosto de Excel. Você vai colocar ali? Não, porque pode dar um resultado distorcido. Então, habilidades que você tem e curte ter, tá? Quais habilidades você gostaria de ter? E aí, para te ajudar nessa, olha na lista anterior do amor, olha tudo que tem ali que você ama e pensa que habilidades que te faltam, né? Que você poderia ter ali, que você ia gostar de ter daquela lista do amor. Então, eu amo falar em público, né? Levar a mensagem para o máximo de pessoas. Mas eu não tenho habilidade de falar em público ainda. Então, pode ser que a habilidade que eu gostaria de ter é uma habilidade oratória, né? E depois, quais habilidades você mais escuta que tem? Depois disso, você vai para a parte de ajuda. Já foi comprovado com estudos que você ajudar outras pessoas de forma direta faz com que seu índice de felicidade aumente. Então, dentro dos seus propósitos todos de vida, mas principalmente no profissional, você precisa corroborar, ajudar pessoas, né, com outras pessoas. Então, primeiro você vai colocar assim, como que você pode contribuir com um grupo de pessoas? Então, você vai pensar em um grupo de pessoas que você gostaria de ajudar, né? Então, eu olhei as minhas habilidades, eu olhei a lista do amor, e aí eu vejo que eu consigo ajudar profissionais frustrados, no meu caso. Mas você pode olhar no seu, quais habilidades que você tem, o que você ama, que juntando, dando um mix daquilo ali, que grupo de pessoas você gostaria de ajudar. E depois que resultado que você quer gerar na vida de alguém. Então, eu quero ajudar profissionais frustrados com a carreira, beleza. Mas que resultados que eu quero gerar na vida dele? Eu quero que ele empreenda e que ele se faça feliz e realizado com esse novo trabalho dele, empreendendo em algo que ele ama. Então, qual que é o resultado que você gostaria de gerar num grupo de pessoas? Depois, o quarto A é o A da atividade. A atividade, ela não é 100% relacionada ao profissional, mas é relacionada ao profissional. Vou explicar, não sou maluca. Então, aqui você vai colocar. Então, a atividade que você sentiria prazer em fazer. Então, eu sinto prazer em falar com pessoas. Eu sinto prazer em ouvir pessoas. Eu sinto prazer em estudar. Eu sinto prazer em gravar. Eu sinto prazer em criar. Então, essas são atividades que eu gostaria de fazer na minha nova carreira. Qual é o estilo de vida que isso pode te proporcionar, que eu gostaria de ter? Então, quando eu trabalhava no meu último emprego CLT, eu tinha um cachorro, ainda tenho, ainda bem, não teria mais o Tutu, meu cachorro, se eu tivesse continuado no meu trabalho, mas eu tinha o Tutu naquela época, ele era bem mais novinho, e ele ficava sozinho o dia inteiro no apartamento. Ele foi ficando deprimido, cada vez estava pior, ansioso, deprimido, babava, não comia. E aí ele foi ficando cada vez mais doente. Ele começou a mancar, ele caía, ele ficou fraquinho. E aí, no final das contas, eu fiquei pensando, primeiro, não era justo eu ter um bichinho para ele ficar doente, né? Para deixar ele nessa situação doente. E foi muito rápido, assim, sabe? Ele simplesmente não estava feliz em ficar sozinho. Ele tem essa necessidade até hoje de ter companhia. E outro ponto, eu ficava pensando, poxa, eu tenho um cachorro e eu não consigo criar esse cachorro. Imagina quando eu tiver filhos. Eu quero ter flexibilidade, porque eu quero criar meus filhos. Eu quero ser a mãe que leva na escola, que senta para fazer tarefa. Então eu preciso ter uma carreira que me dê
flexibilidade e também que seja home office, então que me dê trabalhos em casa, que eu possa trabalhar de qualquer lugar. Outro ponto nesse do posso trabalhar de qualquer lugar, quando meu pai faleceu, eu morava em São Paulo, trabalhava em São Paulo e ele faleceu em Minas. Por conta do trabalho que eu tinha, eu não pude estar com ele no dia que ele faleceu, porque eu não tinha tempo ainda para poder tirar férias naquele ano. Então, eu prometi para mim mesmo que eu não queria mais uma carreira que não me deixasse estar com as pessoas que eu amo quando eu quisesse, precisasse. Então, eu queria essa flexibilidade para trabalhar de qualquer lugar. Se eu precisasse passar um mês em Minas com a minha família, eu não perderia meu emprego por conta disso. Então, que estilo de vida é importante para você? Pensa em todo o parâmetro da tua vida e identifica isso, sabe? E depois, o que não pode ter mais na sua carreira? Então, tem gente que vem falar para mim assim, Kel, eu não aguento mais bater ponto, não aguento mais meu chefe, eu não aguento mais as metas absurdas, surreais. Então, o que tem hoje na sua carreira que você não admite que tenha na sua carreira dos sonhos? E por último, a ambição. Né? O que você pode ser pago para fazer? Então, eu quero que você liste quais profissões que já existem que contêm todos os itens anteriores da Blueprint, todos os outros As, e aí você vai colocando lá. Quando eu fiz esse exercício de profissões que existem, eu cheguei em 3, que era fazer mestrado em empreendedorismo e dar aula em faculdade. O outro era fazer uma nova faculdade, eu sou formada em administração, então fazer uma nova faculdade para poder trabalhar como psicóloga. E a terceira opção para mim, no meu caso, era fazer uma formação em coaching e abrir a minha própria empresa. Eu fui pela primeira opção, a fazer a formação em coaching, abrir a minha própria empresa. Esse era o que ia me dar a minha transformação num período mais curto, como eu falei para vocês, foi 1 ano e 3 meses. Nesse 1 ano e 3 meses, eu fiz 3 formações em coaching e uma em inteligência emocional quando eu fui começar. Então, num ano e 3 meses, eu estava estudando e me planejando e atendendo alguns clientes para poder começar esse negócio do jeito certo, começar a ganhar dinheiro com isso. Mas eu não tinha descartado as outras 2, que eram coisas que eu amava. O que foi acontecendo? Eu fui trabalhando, estudando, desenvolvendo a empresa, fazendo a história da borboleta que está se movimentando para trabalhar com propósito. Eu já vivia do que eu amava nessa época, e aí eu comecei a estudar cada vez mais coisas de psicologia. Então eu não tenho uma formação em psicologia, mas eu tenho uma base, uma bagagem de psicologia gigantesca de tanta coisa que eu estudo sobre o assunto, né? A linha que eu mais gosto é do psicólogo do Alfred Adler. Ele fala muito sobre como a gente tem missões na nossa vida, propósitos, e todas as nossas ações são para poder justificar esse propósito que tem interno dentro da gente. Então, eu gosto muito da linha de pensamento dele. E eu, hoje em dia, ajudo pessoas a empreenderem. Então, eu trouxe a ideia do empreendedorismo para mim. Depois de lá, eu já fui fazendo fiz pós-graduação, fiz outras formações, mas eu consegui construir e arquitetar graças a quais profissões que existem que contêm o que você gostaria de fazer. Então, o primeiro passo é lista essas profissões que existem que contêm isso, né? Todos os outros As. Depois você pode co-criar, né? Você pode fazer uma combinatividade. Combinatividade diferente de criatividade. Criatividade, você cria algo novo, né? O combinatividade, você combina coisas que existem para criar algo novo. Então, combina essas profissões para poder gerar o trabalho que você realmente ama. E aí, você vai precisar refinar esse seu propósito final. Depois que você responde todas essas perguntas, você vai refinar isso em uma frase. A melhor forma de você fazer isso, que eu gosto de fazer, é um exercício bem lúdico. Então, você vai pegar todas as tarefas, todas as suas respostas da Blueprint de propósito de vida, e você vai chegar aqui e vai colocar dentro de uma matéria. Então, vamos supor que você vai ser convidado para ir para o seu programa favorito. Pode ser programa de televisão, programa de YouTube, vai ser entrevistado por um jornal que você gosta de assistir, você vai aparecer em alguma mídia social sendo entrevistado pelo teu trabalho. Qual é a manchete que vai ter nesse trabalho? Então, você vai pensar em todas as cinco respostas, todas elas, da Blueprint de propósito de vida, combinando todas elas, você precisa escrever uma manchete.
Então, que ajuda, que mudança você fez no mundo ou num grupo de pessoas. Mundo pode ser grupo de pessoas, tá? Pode ser para uma, para 10, para 20, para 1 milhão, para 10 milhões, para 1 bilhão, então não tem problema. Então, mas que ajuda que você fez, que mudança que você fez para um grupo de pessoas, na vida de um grupo de pessoas, com o seu trabalho. Como que você ajudou o mundo a ser um lugar melhor com a sua carreira? Então, você vai criar isso e vai definir isso em uma frase. Essa uma frase provavelmente é o primeiro passo para você encontrar o seu propósito de vida. Gente, espero de verdade, é uma aula bem rápida, um presente para vocês, né? O Mauro me pediu essa aula, eu resolvi gravar nesse formato. Então, se você gostou dessa aula, você quer saber um pouco mais como que você desenvolve seu propósito de vida, vive do trabalho que você ama, empreende do jeito certo. Então, aqui embaixo tá o Instagram do Instituto Lira, que é o Empreenda com Lirismo, tem o pontinho ali, tem a minha foto lá, né? Esse daqui do lado é o Muta, é um trabalho para amar, é um método. Ele está disponível, se alguém quiser, tiver interesse, quiser saber um pouco mais, tem o link lá na bio, no perfil do Instagram. E o último lá é o A Fronteira Final. A gente desenvolve novos empreendedores ou empreendedores que não sabem o que estão fazendo. Pessoas que já empreendem, mas não estão tendo sucesso, estão falhando em um dos 5 A's do propósito de vida. Lá dentro da Fronteira Final, a gente trabalha com... Lá dentro Lá dentro da Fronteira Final, a gente trabalha com empreendedorismo com propósito, marketing com propósito. E aí você tem aulas de marketing, gestão, finanças, desenvolvimento pessoal, tudo em um único lugar, uma única plataforma para você se desenvolver. O Muta, ele é um curso. A Fronteira Final é uma comunidade, é um grupo de pessoas. O Muta não está disponível no momento, tá? A gente tem turmas que abre para ele. Porque o Muta Muta não, a Fronteira Final. A Fronteira Final é um trabalho que a gente acompanha muito mais de perto, tem vários outros profissionais que acompanham também, né? Eu não sei de tudo, então eu trago pessoas para poderem fazerem o meu propósito crescer. Então, a Fronteira Final tem lista de espera, na verdade. Então, se você também tiver interesse em empreender do jeito certo, vale a pena entrar lá dentro da nossa lista de espera e saber quando que vai ser a próxima turma. Gente, é isso. Beijo para vocês. Obrigada, Mauro, pela oportunidade e vem pro lirismo.